Faro, Faculdade de Roseira. Engenharia é na Faro. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Olá, tudo bem, pessoal? Por essa vocês não esperavam, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto da maior importância para a nossa disciplina, e é por isso que eu já entrei todo animadinho, porque é o fechamento com chave de ouro a respeito de tudo que a gente já falou. É sobre produtividade, e a gente está dizendo que é a palavra-chave de sucesso de qualquer gestor. A definição dela é muito simples. Todo o resultado que a gente obtém comparado a um investimento, algo que a gente gastou para isso. Então, qualquer coisa que a gente obtiver em cima do que a gente fez de esforço, de energia, etc., é o que a gente chama de produtividade. Então é muito amplo, né? O resultado pode ser quantidade de produto entregue, serviço específico realizado, projeto realizado, quantidade de produto transportado, distância percorrida, quantidade de quilômetro rodado por litro de gasolina gasto, aluno aprovado por uma determinada disciplina, por um número de aula, número de jogos vencidos por um time no total do que ele disputou e outras coisas que você pode chamar de resultado. E o investimento é a quantidade do que foi feito para conseguir isso. Então pode ser em material gasto, pode ser em pessoa utilizada, pode ser em energia elétrica despendida, pode ser em tempo gasto, dinheiro gasto, volume consumido, etc. Então tudo aquilo que a gente obtiver de resultado sobre aquilo que eu gastei é chamado de produtividade. É simples, né? Mas a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir melhorar a produtividade, aumentar a produtividade. É esse o desafio que o gestor tem todos os dias. Então, a gente pode definir sempre a produtividade desse jeito. Uma unidade de produto por hora, uma quantidade de real gasto por unidade produzida, quilômetro rodado por litro de combustível gasto, peça transportada por quilômetro, etc, etc, etc. Então a gente sempre tem um número comparativo, né, para a gente simbolizar isso aí. Então a gente tem que o resultado obtido pelo investimento realizado é chamado de produtividade. Agora, como que a gente melhora isso? Onde que a gente trabalha para melhorar isso, para aumentar a produtividade, que é o grande desafio de uma pessoa, de um gerente, de uma empresa, de um país, né? Aumentando o numerador da equação. Resultado obtido. Simples, né? Ou diminuindo o denominador, que é o investimento feito. Parece que o negócio é simples, né? É fácil, mas não é. Por quê? Porque isso demanda uma série de uso de tecnologias, de processos, de procedimentos, de tudo mais para a gente chegar a isso. Então, as duas ações são necessárias simultaneamente pelo gestor. Nós temos que aumentar o que eu consigo de resultado e diminuir aquilo que eu invisto para conseguir esse resultado. Esse é a chave, né? Essa é a chave que a gente tem do sucesso de qualquer pessoa que gerencia. Bom, a gente tem que manter um fixo
ou os dois fixos, para conseguir que esse resultado seja verdadeiro. Então vamos lá. Como fazer isso, né? Nós temos alguns exemplos, identificando oportunidades de melhorar aquilo que a gente faz de uma maneira geral, ou buscar causas para melhorar o rendimento de pessoas, de máquinas, de processos, de tudo aquilo que a gente tem como algo a mudar, a melhorar, né? Implementar modificação em máquina, em dispositivo que a gente usa, em ferramenta que a gente usa, substituir esses equipamentos quando eles estão obsoletos por algo que seja novo, de uma nova tecnologia. A gente pode efetuar uma reengenharia de um processo todo, que é uma coisa que a gente até já discutiu como fazer. Aplicando uma outra metodologia de operação, a gente pode atuar em tempos e métodos daquilo que nós estamos fazendo, né? Nós podemos substituir uma fonte de energia por outra de maior rendimento, de melhor desempenho, né? A gente pode substituir uma matéria-prima de uma maneira que a gente usa para outra matéria-prima que tenha menos perda, por exemplo. A gente pode substituir materiais auxiliares, materiais de embalagem. Então, a gente pode ir trabalhando, né, em várias mudanças de materiais, máquinas, processos, software, dispositivo, automatizando, melhorando isso, robotizando, para a gente conseguir melhorar o resultado com menos esforço, com menos investimento, com menos gasto. É assim que a gente faz. Bom, parece que falar é fácil, mas vamos continuar. Como é que a gente faz isso? A metodologia a gente discutiu ao longo da nossa disciplina. Várias vezes a gente falou sobre isso. Em todas as situações que a gente mencionou já, a metodologia segue sempre a mesma receita. A gente tem que aplicar ferramentas que a gente chama de ferramentas da qualidade. Entre outras, a gente tem o PDCA, onde você faz toda aquela análise, você implementa a coisa, você avalia aquilo, você acompanha aquilo, né? Você pode aplicar diagramas de Pareto, onde você coloca num gráfico aquilo que você tem e estabelece quais são as prioridades em cima daquilo que você tem. E a partir dessas prioridades, você começa a criar uma solução. Então a gente chama isso de o início da coisa, um brainstorm. Vamos captar ideias, né? Uma chuva de ideias da cabeça de todo mundo que está com a gente, para saber como que a gente consegue fazer isso, como a gente consegue melhorar a produtividade. A gente pode usar a partir das ideias um diagrama de escala, né, ou espinha de peixe, que é também chamado de causa e efeito, onde a gente tem as causas da baixa produtividade e que está causando toda essa perda. E a partir daí, a gente define um caminho que a gente deve seguir. E depois disso, a gente aplica aquilo que a gente chama de 5Ws e 2Hs, onde a gente vai definir o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, quem vai fazer, como a gente vai fazer e quanto custa o que a gente vai fazer. Então a gente está definindo, delineando um caminho para aumentar a produtividade, né? E a partir daí a gente analisa quais as coisas que eu tenho na minha mão que seja muito bom, o que eu tenho que seja muito ruim, e começa a cruzar essas soluções para a gente ir buscando melhorar a nossa produtividade. Então, o caminho teórico é esse, né? A metodologia segue o que a gente faz em projeto, qualquer projeto, né? A gente analisa uma viabilidade técnica, a gente analisa uma viabilidade econômica, analisa todas as condições que tornam essa ideia viável. A partir daí, a gente busca a grana, a gente busca investimento. Onde é que eu vou achar aquilo que eu vou investir para conseguir melhorar o que eu quero, né? Crio uma equipe de trabalho, faço uma equipe com gestão, com uma equipe de executores, de desenvolvedores dessa ideia, né? A gente define um escopo para essa ideia, para esse projeto, para essa melhoria que a gente quer, para poder obter um aumento da produtividade. E a partir daí a gente segue aquela receita básica, aquela receita do bolo, que é fazer um projeto básico,
fazer um projeto detalhado, definir uma equipe interna ou externa para conduzir, para executar esse projeto detalhado, estabelece um cronograma físico, um cronograma financeiro, onde eu vou estabelecer as etapas, onde eu vou estabelecer os valores que vou despender dentro disso para poder ir executando esse trabalho, né? Desenvolvo essas etapas, eu executo isso e vou acompanhando. Eu vou acompanhando, gerenciando através das ferramentas que a gente já discutiu também. Faz avaliação ponto a ponto, faz avaliação dos desvios, corrige desvios durante o desenvolvimento do projeto e vai tocando de acordo com aquele escopo e o projeto básico e detalhado que foi feito. Executa o comissionamento, ou seja, a gente começa a testar tudo aquilo que a gente fez. A gente faz o tryout, que é a fase efetiva de teste sem carga, teste com carga do equipamento que a gente desenhou, que a gente executou, que a gente construiu, que a gente montou, né? E entrega para a operação para ver como essa melhoria que a gente vai agora colocar em operação vai funcionar para melhorar a produtividade daquela área, daquele equipamento, daquele setor. E reavalia isso para ver se a gente conseguiu eliminar a coisa, para ver se realmente era isso que a gente queria e se realmente aumentou a produtividade. Se não chegou no ponto nominal, naquilo que a gente queria, a gente vai buscar a correção disso, para começar tudo de novo, se for necessário, mas que a gente chegue no objetivo final que a gente quer. Então, os principais motivos para a baixa produtividade quase sempre é uma coisa só: pessoas. Então a gente precisa agora discutir um pouquinho o que mudou em tudo isso, né, para que as pessoas sejam a principal causa de uma baixa produtividade. Quando a gente fala em pessoa, é pessoa de uma maneira geral, pessoa de todos os setores, de todos os departamentos, todas as áreas que envolvem e que resultam numa produtividade baixa. A gente pode falar em pessoas como um país inteiro, que resulta numa baixa produtividade daquele país, né? E por quê? Por que de tudo isso, né? O que, afinal, que está acontecendo? As coisas mudaram muito, o mundo mudou muito, e de uma maneira muito rápida, muito rápida. Coisas que eram verdadeiras em termos de tecnologia há poucos anos atrás, não são mais. Então a gente tem que ir atrás daquilo que está acontecendo, porque é isso que os outros estão fazendo e que estão nos deixando para trás, né? Então a gente saiu de uma era que era chamada de era industrial e partiu para uma era da informação, que a tecnologia é dada pela tecnologia da informação. Então a gente saiu do trabalho essencialmente com máquina, com ferramenta, instrumento, né? Era uma fábrica onde as pessoas, os operários eram servis à tecnologia, eles atendiam uma coisa e era aquilo sempre. E passou para algo que é através de informação, de software, de desenvolvimento com rapidez, né? Então os computadores surgiram como a grande coisa que passou a mudar a forma como você obtém resultados com investimento tão pequeno. Então as fábricas deixaram de ser aquele ponto de referência exclusiva e passou a ser a sua casa, o seu escritório. As pessoas passaram a usar a tecnologia à distância, né? Então isso mudou muito o comportamento e a forma como a gente trabalha, né? Se a gente saiu do local, daquilo que era ali, aquele pontinho, aquela coisa que a gente estava fixo naquilo, né? Naquele imediatismo, naquela coisa que parecia atender um balcão, né? Era aquela miopia que você só enxergava aquele pontinho. A gente saiu para uma outra situação, uma situação global, uma situação com foco no mundo, uma situação com foco no planeta, numa visão cosmopolita da coisa, né? Uma visão completamente diferente daquela visão paroquial, daquela visãozinha pequena. A gente passou a enxergar o globo como o nosso local de trabalho. Então, a partir daí, a gente passou a dar ênfase à logística das coisas, à rapidez com que você consegue as coisas.
e a busca de oportunidade para conseguir tudo isso. Então esse é uma mudança, né? Essa é uma mudança fundamental naquilo que está acontecendo. A gente sai de um mundinho e vai para uma coisa extraordinariamente grande, mas que nos atende em toda e qualquer necessidade daquilo que a gente procura, com uma velocidade impressionante, né? Então a gente sai da ênfase só no produto e passa para a ênfase naquilo que o cliente quer. Esse cara quer o quê? É esse cara que eu preciso atender, é esse cara que me sustenta, é esse cara que me diz que está bom, que ele está satisfeito, né? Não adianta eu achar que o meu produto é melhor, mas eu achar. Quem tem que achar é quem usa esse produto, é quem compra esse produto. Então a gente sai desse foco no produto meu, que às vezes é uma porcaria, mas eu acho maravilhoso, mas o cliente achou porcaria. Então a gente tem que fazer essa inversão das coisas e sair buscando o quê? Aquilo que o cliente quer. Não adianta produzir aquilo que eu tenho, que eu quero produzir. Eu tenho que produzir aquilo que o meu cliente quer comprar. E pior, com o preço que ele quer pagar. Então essa ênfase muda completamente. Há uma extroversão administrativa, há uma inversão do comportamento do gestor local para um gestor que visa o exterior, o externo, a satisfação daquele que manda na gente. É o meu cliente, é ele que me paga, é ele que consegue me fazer funcionar, né? Então essa ênfase saiu disso, da burocracia que a gente tinha, para o que a gente chama de adocracia. Essa burocracia era aquela estrutura pesada, aquela coisa que você definia lá, que definia aqui, que definia, ou seja, quando tinha uma definição até chegar lá embaixo, levava tempo pra caramba. E sair de uma coisa totalmente burocrata para uma coisa totalmente aditocrata. Isso que é ter uma rede integrada, é ter equipe flexível, é fazer sinergia entre os setores, entre as pessoas, entre os trabalhos. A gente tem uma unidade de negócio que é totalmente matricial, que você faça com que todos entendam tudo para que isso funcione de uma maneira integrada e com uma sinergia completa, geral, daquilo que eu estou fazendo. Então vocês vejam que a gente sai de algo que é estático, que não tem dinâmica nenhuma, para alguma coisa que vale tudo dentro daquilo que a gente chama de administração moderna para o resultado, né? Então a gente sai do que a gente sempre considerou como permanente, como sólido, como imutável e vai para um efêmero. A gente sai de uma organização que a gente achava que não podia mudar nunca, que era aquele status, aquela tradição, aquela coisa pesada, imutável, e vai para uma coisa que é sempre o provisório, o efêmero, solto, o dinâmico, né? Que é o dia a dia de uma empresa moderna, de uma empresa que ela não tem coisas que não podem acontecer, que não podem mudar, que você não pode inovar, que você não pode criar em cima, porque não, eu preciso perguntar para esse, que vai precisar para aquele, que vai perguntar para aquele, ou seja, a gente vai ficar eternamente esperando que alguém responda uma coisa que a gente está enxergando na frente. Então a gente tem que ter essa visão voltada para o futuro, para aquilo que vai acontecer ainda, para que a empresa também vá para o futuro, né? Sai do comando daquela coisa de que aqui quem manda sou eu e você está aqui para obedecer, né? Não existe mais isso. A gente tem que ir para a era da orientação, da discussão, da participação. Então a gente tem que ir baseado na liderança democrática, naquilo que o cara consegue pela sua competência. Não porque ele foi colocado lá por alguém que gosta dele e ele fala agora sou eu e todo mundo tem que obedecer o que eu mando. Isso não funciona. Então a gente tem que trabalhar em cima de uma missão, de uma visão global, de uma visão efêmera, de uma coisa mutável, de uma coisa dinâmica, de uma coisa flexível, que possa ir acontecendo conforme cada momento que as coisas mudem, e as coisas têm mudado muito rapidamente.
Então a gente sai daquela situação de obediência e passa para uma situação de colaborar, né, de participar, de fazer parte daquilo que está acontecendo, que está mudando, que está inovando, que é o moderno. Então a gente sai daquela situação totalmente autocrática, né? Aquela coisa que você sempre faz a mesma coisa, você não pensa, você não pode discutir, você não pode retrucar nada, né? É assim, e sai e vai para uma situação totalmente diferente, aquela situação onde você pensa, você discute, você tenta, você erra, você cria, você inova, você muda. Então é isso que a gente precisa ter, e o líder, o gestor, é aquele que pensa, orienta, aconselha, assessora e ouve a equipe dele, aquela pessoa que trabalha com ele, aquele grupo que está participando com ele. Então é algo muito diferente na busca de mudança para ganhar na produtividade, né? A gente sai do muscular, daquela coisa pesada, aquela coisa, né, que põe medo e tal, e vai para uma situação cerebral, uma coisa criativa, uma coisa inovadora, desafiante. A gente usa o cérebro, a gente não usa o músculo. Então é isso que faz que as coisas vão acontecendo, vão mudando. A ênfase é usar o cérebro da pessoa. O braço da pessoa é uma consequência do uso do cérebro. Então, quem usa o cérebro é aquele que consegue inovar, que consegue mudar, que consegue criar, que consegue vencer, né? Então, a gente sai do isolado, do solitário, daquela coisa pacata e vai para o solidário. Então a gente sai do individual, sai do isolado, do confinado socialmente, né? Aquela coisa fechada, aquele silêncio, aquele monte de parede, né? E vai para algo totalmente diferente, onde as paredes não existem, as pessoas se comunicam, as pessoas se interagem, elas não trabalham como eu sou o centro das coisas. O centro das coisas é aquilo que a equipe sabe que precisa. Então é todo mundo buscando uma coisa só, todo mundo buscando o resultado. A equipe tem que ter um espírito de colaboração. A gente tem que dar ênfase nessa sinergia do grupo, nessa dinâmica de acontecer as coisas buscando um objetivo único. Esquece essa coisa de ficar bloqueando tudo, né? Isso não funciona mais. Então a gente nem pensa mais num trabalho que a pessoa fica o tempo todo ali fazendo aquilo, todo dia, toda hora a mesma coisa. A gente tem que sair disso. A gente tem que parar de achar que é vitalício, que aquilo que eu fizer através de contrato de trabalho, de horário definitivo, rígido, diário, e aquilo que é todo dia, bate cartão e vai. Ou seja, tem que sair dessa situação para ir numa situação totalmente mudada, totalmente diferente, né? São pessoas, são fornecedores de atividades, são várias clientes e fornecedores interagindo na busca disso, e não interessa em que hora, é qualquer hora, porque todos trabalham em função de algo que todo mundo quer. Não adianta ficar batendo no relógio, não adianta ficar conferindo, não adianta ficar pedindo um relatório, não adianta ficar, não, porque eu quero isso agora, para amanhã, um pedaço de papel. O que isso vai mudar no resultado da gente? Então é isso que a gente precisa saber, que o conceito do trabalho mudou completamente, né? E o tempo, quem faz somos nós. A gente sai daquela situação de que eu sou especialista nisso, não faço mais nada, e vai para uma situação de que eu preciso entender o que tudo é feito, como é feito, para que eu possa ajudar naquilo que eu mais possa contribuir com a minha cabeça, com o meu cérebro. Então a gente chama isso de multifunção. Você desenvolve várias coisas ao mesmo tempo. Você sai dessa situação de divisão do trabalho por especialização, e eu só mexo nisso porque só isso que eu me especializei, não quero saber o que você faz, não quero saber como faz. Não é isso a verdade. A verdade é que a gente tem que ter uma visão global do trabalho, uma visão de multifunção, uma visão de você conseguir desenvolver várias coisas diferentes para que você contribua de maneira diferente, para que você pense de maneira diferente.
Então o trabalho ele passa a ser variado, ele passa a ser numa equipe multifuncional, onde você para de ter aquela coisa estática que eu só faço isso e passa a fazer várias coisas, porque a empresa é muito dinâmica, o trabalho é dinâmico e cada projeto é muito dinâmico. Então a gente sai da situação de que nós temos aqui vários seguidores das regras estabelecidas e passa para eu tenho vários empreendedores do meu projeto, empreendedores do meu negócio. Então você passa a ter várias pessoas que saem daquela obediência de regras, de procedimentos, daquilo que é estabelecido e acabou, você não pode mudar, né? É uma coisa hierárquica, aquela coisa que você trabalha com medo e vai para uma situação onde você tem ênfase na contribuição coletiva, na participação de todos, numa remuneração coletiva e variável de acordo com o resultado, pelo mérito, o que a gente chama de meritocracia. O cara é bom, ele precisa ser reconhecido. Ele deu resultado, ele precisa ser reconhecido. Não deu resultado, não pode ser reconhecido. E isso a gente tem que despertar nas pessoas. Você precisa dar resultado, né? Não adianta você ser um seguidor de regra, muito comportado, muito obediente. Isso funciona numa situação que é ali de autoridade, de hierarquia, aquela coisa estática. Você tem que sair disso. Você tem que ser um empreendedor do negócio que a tua empresa tem. E com isso você passa a ser parte de um grupo de empreendedores e todos trabalhando na melhoria da produtividade da minha empresa. Então a gente sai daquela questão de gestão de recursos humanos e entra numa condição de ter parceiros das empresas. Então você sai daquela administração local, daquela coisa de dependência, daquela coisa de paternalismo, daquela coisa de ficar estabelecendo aquilo que o cara tem e vendo se ele está cumprindo e tomando conta e etc. E você vai para ter um grupo de pessoas que estejam administrando tudo isso junto com a empresa, né? A gente tem então os parceiros do negócio dessa empresa. A gente sai da forma que a gente encara um gerente, que é aquele cara que é ele que manda, então eu tenho que obedecer, e passa por uma condição de líder, ou seja, eu quero fazer o que esse cara está colocando porque é isso aí que o cara me mostra que precisa ser feito. Esse cara é bom, né? Então a gente sai daquela coisa da autocracia, do controle, né? De manter o negócio ali, né? Só na rédea e vai para uma situação onde você tem inovação, que você tem incentivo à criação, você tem a visão sistêmica do negócio, você cria ideia junto, você participa da solução da gerenciamento do negócio da empresa como um todo, né? Então você sai daquela questão do capital financeiro exclusivo e passa para o capital intelectual. Então você sai daquela coisa de contabilidade numérica tradicional, e aquilo, e resultado financeiro, foco só em número, foco só no resultado da grana, né? Não é isso, porque o resultado da grana é consequência de outras coisas que a gente faz dentro da gestão. E quais são essas coisas? São essas, é o balanço do conhecimento, é o balanço do valor agregado, da prospecção para o futuro, de ativos que são intangíveis, mas que a gente sabe aonde a gente vai buscar. É a ênfase no conhecimento, em ativos que a gente não imagina que tenha. É o futuro. Então a gente tem que ter resultados intangíveis numa empresa para poder desafiar as ideias, desafiar a implementação de inovação, de criação em cima do que a gente faz. Então, essa é a palavra-chave. E os desafios, quais são? São esses. Os desafios são vários, né? Nós acabamos de falar sobre todos eles, a globalização, a tecnologia, a informação, fazer serviços de uma maneira diferente, fazer foco no cliente, não no produto, criar uma estrutura dinâmica, mudar a cultura, mudar as pessoas, criar condições de empregabilidade pelo desejo das pessoas de fazerem parte daquele negócio. E não pura e simplesmente ser obrigação daquilo porque eu preciso do salário que me paga.
né? Então, você tem que mudar. E esse é o caminho, é a mudança, né? Então, esse desafio que nós temos, são vários, né? O caminho principal é eu mudar, eu preciso mudar, né? Então, nós temos que usar o conhecimento que nós temos, todo o know-how, toda a atualização profissional, toda a aprendizagem contínua, passar ao uso do talento dessas pessoas, para que você tenha uma visão própria, uma visão individual e diferenciada do negócio, para que se saiba pensar, para que se dê valor ao pensamento, aquilo que se tem de talento e reconhecer esse talento. Então você faz o quê? Você tem uma atitude na competência das pessoas, um modo de pensar, de agir, a postura empreendedora, as competências duráveis, as competências que são sólidas, as que têm aquilo que a gente chama de isso é sustentável para o negócio. Então, quando você tem a Santíssima Trindade implementado na cabeça, e tem na cabeça das pessoas que trabalham com você e na empresa, você tem uma condição de melhorar a produtividade. Então, quando se trata de aumentar a produtividade, nós temos que pensar em reengenharia dos processos, imaginar fora do quadrado, fora do padrão, fora daquilo que é estabelecido, sólido, aquela coisa que não é assim e acabou. Tem que sair disso. Nós temos que fazer uma desconstrução criativa daquilo que a gente faz dentro da empresa. E não precisa sair gritando sobre isso, nós precisamos ir no dia a dia pensando dessa maneira. Nós temos que mudar, tem que inovar, tem que criar, todo momento, toda hora, nós temos que inspirar e expirar isso. Inspirar mudança, inspirar inovação, inspirar criação, né? Nós temos que acreditar que a gente é capaz, que a gente consegue fazer, que a gente consegue criar, que a gente consegue inovar. Essa é a maior força interna que cada um tem que ter e que a empresa toda tem que ter. Ela tem que acreditar em si, ela tem que acreditar na sua equipe, tem que acreditar nas pessoas para que ela consiga aumentar a sua produtividade, melhorar isso. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter medo de buscar nada, a gente não pode ter medo de inovar, a gente não pode ter medo de fazer diferente, a gente não pode ter medo de criar. É isso que muda uma pessoa, é isso que muda uma empresa, é isso que muda um país. É por isso que os outros países estão indo e a gente está ficando. Porque a gente não desafia aquilo que a gente tem na mão. A gente não quer criar nada, a gente não quer sair do que nós temos, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês. É isso que nós precisamos falar sobre aumentar a produtividade. É nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que nós temos que cada dia pensar, criar e ir atrás. Porque não fazendo isso, a gente não chega a nada, né? Então eu espero que a gente tenha um bom momento, né, de aprendizado e a gente consiga, cada dia que passa, melhorar mais a nossa produtividade pessoal para que a empresa tenha uma melhoria da sua produtividade como um todo. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e fui!